Em um grande plebiscito realizado ontem em todo o Reino Unido, a maioria decidiu pelo pedido de afastamento da União Europeia. Isso alegando vários motivos, mas pelos quais os dois principais estariam ligados à imigração, uma vez que todo cidadão europeu tem o direito de viver naquele país, seguido também do principal trauma que toma conta hoje dos principais países de primeiro mundo, o terrorismo, onde os ingleses consideram também, claro, além da questão econômica que nós vamos conversar aqui daqui a pouco, eles estariam com suas fronteiras ainda mais bem guardadas. Por um outro lado, muitos brasileiros também estão muito preocupados com essa decisão, uma vez que muitos que vivem e trabalham por lá possuem o passaporte europeu, porém datado em outras nacionalidades, por exemplo, como português, italiano e etc. Uma vez que a Inglaterra se retira da União Europeia, automaticamente não passaria a ter mais esse elo de ligação com esses outros países que dão origem aos passaportes desses brasileiros que hoje vivem por lá. Mas existem muitas dúvidas e também muitas especulações. Por isso que eu selecionei um vídeo aqui na internet, onde eu vou passar agora para vocês, em seguida eu voltarei com comentários, ok? Vamos lá! O Reino Unido votou por sair da União Europeia. O que vai acontecer agora? A primeira coisa que você precisa saber é que nada muda imediatamente. Por enquanto, o Reino Unido ainda faz parte da União Europeia, pelo menos até os políticos decidirem os próximos passos. Espere reações e lamentos dos principais líderes europeus. Reuniões de emergência podem ser convocadas em Bruxelas. Todo mundo quer saber quando o botão de saída será acionado. O processo é definido pelo artigo 50 do Tratado de Lisboa, que dá 2 anos de prazo após o comunicado formal da decisão para que a saída seja negociada. Ainda não se sabe quando isso vai acontecer. Agora, o Reino Unido e a União Europeia precisam negociar um novo acordo. Primeiro, em comércio. Se o Reino Unido não quiser deixar o mercado comum, ele ainda pode ter que contribuir com o orçamento europeu, além de seguir regras e regulamentos da União Europeia. Também é possível que eles tenham que continuar a permitir a livre movimentação de europeus. Ainda será preciso definir a situação de britânicos que já moram em outros países e de europeus que moram no Reino Unido. Quando o acordo for definido e o Reino Unido deixar a União Europeia formalmente, muitas leis e regulamentos feitos no âmbito do grupo terão que ser adaptados à lei britânica. Bom, pessoal, hoje de manhã estive lendo alguns jornais ingleses e, a exemplo do vídeo que nós assistimos ainda há pouco, a coisa ela não deve ser assim tão repentina, tão rápida que deve acontecer. Porém, como eu disse também lá atrás, existe sim uma temerosidade muito grande por parte não só dos brasileiros, mas também outros estrangeiros que possuem um passaporte e hoje estão vivendo na Inglaterra. Mesmo porque os ingleses mais conservadores que votaram em prol dessa medida do afastamento da União Europeia tomaram como base justamente esse crescimento populacional que, por sua vez, estaria dando um rombo na saúde, na educação e principalmente dentro do mercado de trabalho. E dentro disso, o que eu posso dizer? O ano passado eu fiquei cerca de 40 dias morando em Londres, porque eu gostaria de ter aquela experiência de conviver com os ingleses no dia a dia, dentro de um supermercado, dentro de uma farmácia, frequentando baladinhas, shows e vendo como eles se divertiam. E, inclusive, muitos desses vídeos estão aqui no Fato Notícias. Vocês podem procurar aí por TV Fato em Londres que vocês vão encontrar reportagens interessantíssimas. Porém, anyway, onde eu estou querendo chegar através disso? Realmente, você sente a presença não só de brasileiros, mas como italianos que hoje estão vivendo em Londres. Você sente principalmente os portugueses que assolaram o comércio, principalmente ali pelo centro. O britânico mais conservador, mesmo sem você envolver as situações políticas e financeiras, ele já tem uma certa bronca por isso. Afinal de contas, eles têm um orgulho muito grande da sua nacionalidade e, sobretudo, de tudo aquilo que eles construíram e também reconstruíram depois da Segunda Guerra até hoje.
hoje. Se por um lado as fronteiras teoricamente serão melhor vigiadas e por um outro lado também o controle migratório vai sofrer uma transformação avassaladora, o lado do comércio, principalmente ao que se diz respeito ao turismo, deve sofrer uma baixa muito grande. Imagine uma cidade extremamente turística como é Londres hoje, que recebe de portas abertas todos os cidadãos de toda a Europa. Eu comparei inclusive Londres a Nova York dos anos 80, onde o comércio era muito forte, onde todas as pessoas têm oportunidade de emprego e onde uma das moedas mais caras do mundo até então, que é a Libra, gira em um comércio livre e cada um cobra o que quer em cada esquina. E é legal nós colocarmos também que esse referendo popular que aconteceu e elegeu esse afastamento da Grã-Bretanha para com a União Europeia, ele ainda não oficializa o afastamento da Grã-Bretanha até então. Isso precisa ainda passar lá dentro do parlamento inglês. Mas a coisa já é dada como certa, pois além do primeiro-ministro, que mesmo tendo chancelado esse plebiscito, se dizer contra, com essa derrota ele pediu inclusive no dia de hoje o seu afastamento do cargo, ou seja, sua renúncia. Por um outro lado, a própria União Europeia já se manifestou hoje pela manhã, enviando um comunicado à Grã-Bretanha pedindo para que esse processo seja acelerado o mais rápido possível. Como nós talvez diríamos aqui no Brasil, olha cara, se você está querendo sair fora, sai logo e não fique enchendo o saco. E é difícil prever o que exatamente pode acontecer daqui para frente. Estava lendo hoje nos jornais, por exemplo, quanto ao sistema imigratório, aqueles que já vivem hoje em Londres ou outras cidades de todo o Reino Unido terão o seu direito prevalecido uma vez que já estavam ali antes do plebiscito acontecer. Porém, estes mesmos que eventualmente terão esse direito assegurado, terão também algumas certas limitações. Imagine um brasileiro, por exemplo, que tem a família aqui em São Paulo. Ele poderá vir visitar a família normalmente, mas ele vai ter, ao mesmo tempo, um período estabelecido para que ele possa retornar à Inglaterra e retomar normalmente as suas atividades. Caso isso não seja feito, automaticamente ele perderia o direito de continuar vivendo e trabalhando ali como cidadão inglês. E voltando a falar também sobre o lado econômico, esse também passa a ser um lado muito preocupante, uma vez que ontem, logo após ser anunciado o resultado desta eleição, imediatamente a Bolsa de Tóquio já anunciou uma queda expansiva da moeda inglesa. Já finalizando, o sonho de consumo de muitos bretões mais conservadores parece que não será assim lá esse grande negócio que estão falando por lá. Bem, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Caso vocês ainda não estejam inscritos no canal, inscrevam-se já, deixem seu joinha e participe comigo também dentro dos comentários. Combinado? Um grande abraço e até breve.